Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu e o Losnak vamos falar um pouquinho sobre o relatório de gestão do ZAG11, o hedge fund das agros. Bastante coisa acontecendo, né, Losnak? Sim, esses meses a gente teve bastante, acho que, coisa acontecendo, principalmente agora em novembro, né, que tá acabando a oferta, mas outubro também foi um mês bastante movimentado pra gente. Legal, vamos falar um pouquinho do relatório de gestão então, agora de outubro, sendo que em novembro agora a gente tem coisa importante sobre a oferta do fundo, a segunda emissão de cotas do ZAG11, que vai se encerrar agora em novembro, e a gente vai comentar um pouquinho. Bom, acho que essa página das informações do fundo, né, chama um pouco a atenção. A gente teve uma queda do patrimônio do fundo, principalmente pelo mês sangrento de outubro, né, Losnak? A gente teve um mês, o pior mês do ano para o IFIX, e já que o ZAG é um fundo que tem em sua carteira alguns outros fundos imobiliários, ele sofreu a marcação a mercado, né? Então, não necessariamente reflete, né, o que a gente entende que seja o valor do fundo, mas teve um efeito da marcação a mercado, correto? Sim, o administrador ele marca o mercado, né, os ativos com liquidez, né, que são os fundos imobiliários, e com isso, como as cotas, né, dos fundos imobiliários caíram, o nosso valor patrimonial também acabou sofrendo, né? Lembrando que se eles voltarem, né, eles também, nosso valor patrimonial vai também corrigir para cima, né? Então acho que é uma coisa mais temporária do que realmente permanente, né? Legal, acho que daqui a pouco a gente fala um pouquinho, mas a gente aproveitou, né, desse momento ruim de mercado, que algumas posições do fundo tinham bastante lucro, né? Então, se por um lado a gente sofreu negativamente em algumas posições, em outras o fundo tinha um lucro considerável e a gente acabou realizando um pouco em outubro agora, né, Losnak? A gente não vai distribuir todo agora, né? A gente está mantendo aquele rendimento linear, mas provavelmente agora final do ano, em dezembro, né, nós vamos ter aquele rendimento do final do semestre e de Natal para entregar para o cotista, né, Losnak? Sim, a gente consegue ter um rendimento mais forte para o final do ano. Legal. Bom, então, quer falar um pouquinho das movimentações? Qual que foi tanto o destaque em relação a aportes primários quanto negociação no secundário aí do fundo? Certo, então a gente fez um aporte, né, de 1,5 milhão, um pouquinho menos, né, de 1,5 milhão em fundo imobiliário, numa oferta, né? E também a gente já tinha feito uma redução de capital do MSPE do fundo, a gente fez uma redução ao capital, né, adicional, a gente conseguiu trazer, né, para o caixa do fundo, né, R$600 mil aproximadamente. E na parte de giro no mercado secundário, né, a gente vendeu, né, 1,7 milhão de reais, né, comprou 0,2 milhões de reais ali, e com isso a gente, assim, a nossa proposta, né, assim, foi a gente reduzir um pouco a parte de ações, né, que teve realmente um rally muito bom. Acho que o destaque realmente foi o plano em plano, a gente entrou no R$10 ali, né, vindo a 14, então realmente teve, acho que, uma coisa bastante positiva, né. Um ganho de capital importante, né? E acho que um ponto, né, que até a gente viu nas perguntas, né, que vocês colocaram nos comentários, né, no último vídeo, né, acho que, falando um pouco de ações, né, a gente tem, assim, o esforço, né, vamos dizer assim, de ter foco em geração de valor, né, vamos dizer assim, de diferentes origens, né, vamos dizer assim. Então acho que, como o Pedro comentou, né, realmente esse mês, né, foi um mês muito ruim, né, para o mercado, né, assim, de fundos imobiliários, foi o pior mês do ano, mas assim, por outro lado, né, as ações já tinham realmente apanhado muito, né, e a gente viu realmente oportunidade, né, assim, acho que a temporada de resultados acabou agora, né, no dia 15 de novembro para as empresas, né, listadas na bolsa, e realmente, de maneira geral, né, com uma outra exceção, todo mundo foi bem. Então a gente teve um destaque, né, muito forte com Tenda, que é uma posição que a gente também tinha, também plano em plano, né, foi uma posição que a gente ganhou também um bom dinheiro, e a gente aproveitou realmente, né, como o Pedro falou, para gerar, né, vamos dizer assim, esse ganho de capital, né, destravar, reduzindo a nossa posição em ações, né. Então a gente tinha uma posição relevante em ações, né, mais ou menos uns R$600 mil, R$500 mil ali, a gente reduziu um pouco para conseguir gerar esse ganho de capital. Então, a gente sabe que as ações, né, não têm o costume de distribuir o rendimento mensal, mas em contrapartida, né, a gente tem que exigir, né, um ganho de capital potencial maior, né, nas ações do que quando a gente compara com fundos imobiliários, né. E realmente, né, a gente teve esse mês de outubro foi um mês bem sucedido em termos de ações, né. Acho que isso, Losnak, mostra uma das vantagens do Multistratégia, né? Então é um fundo que, como a gente gosta de frisar, consegue surfar, né, diferentes classes de ativos e se aproveitar do melhor momento de mercado. Então nesse mês de outubro a gente teve um mês, como a gente já falou, ruim aí para os fundos imobiliários. Por outro lado, a gente carregava algumas ações de empresas do setor imobiliário com um ganho de capital importante, né? Então a gente realizou nesse mês essa distribuição de 7 centavos não contempla ainda o não recorrente, né? Uma distribuição
vamos falar assim, a voo de cruzeiro, né, velocidade de cruzeiro, e provavelmente esse rendimento acumulado, esse lucro acumulado vai ser distribuído como de costume no último mês, né, Losnak? Sim. A ideia realmente é tentar girar, né, em torno dos 7 centavos ali ao longo dos meses, né, e realmente tendo, né, um não recorrente, a gente guarda lá para o final do ano, né, para o último mês do semestre. Legal. Acho que outra informação importante, né, o fundo conseguiu surfar, né, entre os diferentes classes de ativos, aqui, como a gente já falou, mas ele conseguiu se aproveitar agora dessa redução em ações para também aumentar um pouco a parte imobiliária que estava, os fundos Alex compraram um pouco os mais. FIIs de tijolo, né, que realmente caíram muito. A gente está vendo aí alguns FIIs muito descontados, né? Então esse movimento aí de vender algumas ações, a gente realocou fundos de tijolo, né, que na nossa opinião estão muito aí descontados, né? Além do que a gente julga uma margem de segurança muito maior do que a gente julga necessária para montar posição, né? Isso, acho que é bom frisar também que, obviamente, vai acontecer isso todo mês, né, mas realmente, assim, como o Pedro falou, realmente foram meses, assim, acho que muito, assim, acho que, assim, destacados, né, negativamente para fundo imobiliário e, né, positivamente para ação, né, então acho que realmente se a gente enxergar outros meses, né, sei lá, dezembro, janeiro, né, assim, os que vierem numa relação risco-retorno, né, muito diferente entre as classes, a gente também pode ficar ajustando a nossa posição entre as classes, né. Fazer essa rotação, né? Bom, segunda emissão de cotas. Então o fundo, agora em novembro, encaminha para o final da emissão de cotas dele. 22 de novembro é o último dia da subscrição do fundo. Acho que essa emissão, né, ela é muito estratégica para o fundo, pensando em algumas coisas. Primeiro, a gente sai de um PL relativamente baixo, aí, por volta de 40 e poucos milhões, pretendendo no mínimo dobrar o fundo. Então essa é a primeira, vamos falar assim, meta da emissão, né? O segundo, acho que vem no momento oportuno, como a gente já falou no último relatório, né, Losnak? Então, esse dinheiro deve entrar no momento muito oportuno aí para alocações, né? Então a gente está vendo como de fato um oxigênio no fundo, né? Vai entrar dinheiro novo, deve dobrar o patrimônio se tudo der certo, e com isso a gente deve conseguir fazer alocações aí tanto em fundos imobiliários, quanto em CRIs, quanto em ações, e já já a gente fala de um ativo imobiliário também, né, que deve entrar na carteira. O ponto também é esse, né? Acho que realmente é bom, assim, a questão de sempre, né, Pedro? Quando você quer, assim, fazer boas alocações, você não tem dinheiro, né? Quando você está captando dinheiro, não necessariamente são as melhores alocações. Então, acho que a gente está conseguindo, né, se tudo dando certo, captar esse dinheiro no momento, né, vamos dizer assim, né, oportunístico, né? E realmente a gente entende que, assim, acho que tanto o FIDC, né, que está negociando realmente com um desconto relevante, né, e alguns ativos, né, físicos, né, que negociam também há um grande desconto, né, em relação ao valor de reposição, né, realmente são grandes oportunidades nesse momento, né, a gente também não sabe quando que o momento vai acabar, né, vamos dizer assim, acho que realmente esse ano de 2024, né, foi um ano, acho que o mercado como um todo, né, tinha uma expectativa muito positiva, né, realmente o ano está acabando com uma expectativa um pouco mais negativa do que estava no começo do ano, e a gente espera realmente que esse momento, assim, óbvio que não vai acabar semana que vem, mas assim, não vai durar para sempre, né? Então acho que esse é um ponto que você tem que estar bem posicionado para quando o mercado voltar, né, você realmente conseguir, né, vender as cotas para quem está querendo comprar. Então acho que não dá para você entrar na onda junto com todo mundo, né? Tem que realmente se preparar um pouco antes, né? Não que a gente estivesse torcendo para o mercado não melhorar, mas assim, de certa forma a gente estava com receio de que essa fase de liquidação, né, de liquidação dos fundos, não coincidisse com a emissão, né? Pelo que a gente está vendo aqui, então novembro foi um mês muito ruim, novembro de lado, né? Então a gente deve ter ainda boas oportunidades de alocação aqui com o recurso da segunda emissão, tá, pessoal? Importante falar que a Assembleia Geral Extraordinária, a AGE, que foi convocada. Pessoal, então assim, por que foi convocada uma AGE para que fosse aprovada a aquisição de um ativo imobiliário pelo fundo, né? Isso basicamente se deve ao fato do BTG, que é o administrador do ZAG, ser também o administrador do fundo vendedor do ativo. Então isso gera uma situação de conflito de interesse. Foi necessário convocar uma assembleia para isso, né? Mas basicamente o que a gente está fazendo aqui? A gente está adquirindo 50% de um ativo locado para Estácio, né? Que é uma empresa de capital aberto hoje em bolsa, com resultados aí consistentes, sólidos. É um BTS que vai até 2033, né? 32, 33? 32. 32.
Então, uma operação super importante. Ela abrange toda a área, a zona oeste do Rio de Janeiro, né? Tem hoje por volta de 5 mil alunos essa unidade, então uma unidade bastante importante, com um contrato atípico. A gente deve ter um ganho, até porque o imóvel está sendo comprado abaixo do seu laudo, né? Então isso por si só já gera um ganho de patrimônio para o fundo, e a gente está bastante entusiasmado aí com essa aquisição e, enfim, aguardando aí a aprovação em Assembleia. Então aqui tem até algumas imagens aqui do imóvel. A gente visitou o imóvel eu visitei o imóvel junto com o Diego, o nosso sócio diretor de engenharia. A gente fez todo o laudos de avaliações, laudos de vistorias, enfim, nos certificamos que o imóvel estava aí em condições ideais de ser adquirido, e acho que, olhando do lado do portfólio, né, Luznak, fala um pouquinho o que você espera desse portfólio, tanto com esse ativo quanto pós aí emissão, né? Qual que vai ser o cenário pós-oferta? Acho que assim, um ponto, né, que a gente assim, destacou acho que, assim, nas conversas que a gente teve, né, realmente com alguns investidores, né, também a gente discutiu também, né, acho que nas últimas lives aqui, realmente que a proposta nossa, né, assim, a gente já tem 2 ativos de desenvolvimento, né, tanto o Colégio Ética, né, quanto o Groenlândia, e a ideia era trazer realmente, né, mais ativo físico para o fundo, mas realmente com uma renda recorrente já existente, né, então acho que é um ponto importante, né, que é bom lembrar, né, nem o Ética, né, nem o Groenlândia a gente tem, né, vamos assim, uma renda mínima garantida, a gente está realmente fazendo um projeto, né, um desenvolvimento do zero, e a gente trazer, né, vamos assim, uma renda recorrente para o fundo, né, realmente uma coisa boa, né, vamos assim, que dá mais conforto, né, para a gente realmente focar nesses 6, 7 centavos ali, que a gente está falando de renda recorrente, né, por mês. Então acho que isso é um ponto, né, visão, acho que bom para o fundo, né, e acho que o mais importante, assim, né, que a gente fala desde o começo, né, a gente não é, vamos dizer assim, um fundo de CRI, né, que compra sem querer uma outra ação, né? Então acho que a ideia realmente é trazer ativos físicos para o fundo, né, realmente ter um diferencial e realmente a gente diversificar, né, vamos dizer assim, nossas origens, né, de receita, né? Então a gente trazendo um player a mais, né, com realmente um contrato robusto, né, recorrente, é uma coisa que a gente vê realmente com bastante conforto para o fundo, né? Lembrando, pessoal, que o valor patrimonial do fundo hoje, para quem não viu a última gravação nossa do relatório de gestão, ele não contempla ainda os imóveis, né, pela avaliação a valor justo com eles prontos, né? Então, basicamente hoje, o que a gente tem no fundo é uma carteira de líquidos com FIIs e CRIs, e por outro lado, 2 desenvolvimentos, como o Luznak falou, que estão marcados a custo na carteira hoje, né? Sim. Então, muito provavelmente, até talvez por isso que a gente tem hoje uma cota mercado com um prêmio em relação ao patrimonial, porque se você for analisar quanto que valem os ativos hoje, já no estágio que se encontram, não vale o custo mais, né? Então, muito provavelmente a gente vai ter um ganho na reavaliação dos ativos agora no exercício de 2025. Só lembrando, né, as demonstrações financeiras do fundo, né, acontecem em junho, né, então realmente tudo dando certo, né, o Ética vai ficar pronto, né, antes desse encerramento desse ano fiscal, e a gente vai deixar o Colégio Ética já marcado a valor, né, de mercado, né, vai sair do custo, entrar no mercado nesse exercício fiscal. E no exercício seguinte, né, o Groenlândia vai ficar pronto e também ele vai ser marcado a valor de mercado, né. Legal. Bom, pessoal, só para vocês terem uma ideia, a gente fez algumas simulações aqui colocando o que seria, né, um valor de cota, colocando esses valores a valor de mercado e não a custo, né? E a gente chega num valor aí até acima do que está em tela hoje, né, Luznak, dos R$13. Então, de fato, isso mostra que tem um valor importante para ser capturado pelo investidor. Acho que é um fundo, né, que não entrega só um yield recorrente, que a gente pretende ou tem por objetivo entregar um yield mínimo recorrente que tenha aí seus 7, 8% ao ano, mas sim que ele tem um ganho de capital importante para ser entregue ao cotista. Bom, então as demonstrações financeiras do fundo foram aprovadas, sem ressalvas, acho que em relação a isso não tem nenhum problema. Lembrando, né, Luznak, acho que o pessoal pode olhar agora e se assustar um pouquinho com essa queda do gráfico, mas ela leva em conta o valor patrimonial da cota e não o valor a mercado. Então, para quem também não viu o último vídeo nosso, a gente usa aqui como métrica, né, como o fundo ainda não faz parte do IFIX, quer dizer, ele não tem uma liquidez ainda suficiente para ser negociado dentro do índice dos fundos imobiliários, a gente considera que o correto é marcar o retorno
a patrimonial mais o rendimento. Então, por isso que teve uma queda esse mês, muito em função da queda aí dos fundos imobiliários e do valor patrimonial. Então, acho que também, só para dar uma relembrada, Losnak, para quem não estava aqui, só se explicar um pouquinho, acho que é importante, quem não estava aqui, quem não viu o vídeo aqui da última vez, como que a gente imagina essa composição da carteira, né? Como que ela está hoje, que é o que está no relatório, e como que a gente imagina após a oferta, né? Então, como vocês podem observar, né, no gráfico acima, né, mais de 80%, né, quase 85% da carteira hoje, né, é composta, né, por fundos imobiliários. A ideia, né, assim, com essa segunda oferta, né, o fundo dobrando, então a gente vai reduzir um pouco, né, essa parte, essa exposição, né, a fundos imobiliários e aumentar um pouco, né, essa parte, né, de ativos físicos, né, como vocês viram, a gente já vai incorporar um ativo físico caso a assembleia, né, seja aprovada, e também a gente vai aumentar um pouco a parte de caixa, né, e de ações. Então a gente também vai aos poucos também aumentar a nossa carteira de CRI, né, também, né, mas a ideia seria a gente ter entre 1/3, né, um pouco menos de 50% de ativos físicos e os outros lá 70%, né, 45%, né, 50% seria composto, né, por fundos imobiliários, CRIs e ações. Legal. Bom, só atualizando aqui, pessoal, os ativos imobiliários do fundo hoje, como a gente já falou, são duas SPS, são dois ativos em desenvolvimento. O primeiro deles é um prédio comercial boutique aqui localizado no coração de São Paulo, no bairro mais valorizado de São Paulo, que é Jardim Europa, Jardim América. A gente começou agora, em novembro, a montagem aí, mobilização de canteiro de obras, tá? Para iniciar a obra de fato entre novembro e dezembro, né? Então já está sendo montado canteiro, tapume, toda essa mobilização necessária para iniciar a obra. É um projeto que a gente está super entusiasmado em ter um sucesso comercial nele. A gente já tá sendo sondado tanto por inquilinos quanto por potenciais compradores, mas eu acho que é aquele tipo de ativo que a gente quer que ele mature antes, né, de eventualmente fazer tanto uma alocação quanto um desinvestimento que ainda está bem preliminar, mas por outro lado, é uma obra rápida. São 15 meses de obra, então para o final do ano que vem, a gente imagina que esse ativo deve estar praticamente pronto, né? E a gente tem uma exposição aí de capital entre 15 a 30 milhões, dependendo de quanto fundo for ficar do projeto. Isso também tem a ver com o tamanho da captação e com o tamanho do portfólio do fundo. A gente vai ajustar isso agora após emissão, né? Mas de qualquer forma, acho que é um tipo de ativo que você fica sentado no... A gente brinca até, né? Você senta no ativo premium, né? A um cap rate de desenvolvimento, 11, 12%, e você tem no futuro possibilidades aí de entregar ao investidor uma TIR de desenvolvimento também, né, Losnak? 25, 30% de retorno aí. Sim. Assim como o Ética, né, que é o segundo ativo, e esse sim vai ficar pronto agora em fevereiro, e a gente já deve ter receita de locação nele, tá? Então, o ativo também um BTS para a escola, né? Então acho que o fundo começa a ter um percentual importante aí alocado em educacional, né? Que a gente entende que são operações aí que, enfim, retém valor ao longo do tempo, né? Você tem aí operações estratégicas, né, que fazem com que o campus de uma escola ou de uma universidade seja algo difícil da empresa mexer, porque acaba sendo estratégico, né? 71% de obra, é isso, Losnak? Sim, então teve uma evolução boa, né, era 65, se não me engano, no relatório anterior, então a gente está evoluindo bem, e como você falou, né, realmente a expectativa é tudo dando certo, né, acabar ano que vem, né, antes do início das aulas, então acho que todo mundo, acho que tá de acordo com o esperado, e a gente vai realmente acelerar bem ali nesses últimos 2, 3 meses aí de obra. O prédio está pronto, prédio de pé, entrou em acabamento agora, e, como o Losnak falou, o objetivo é que o ano letivo, né, de 2025 dessa unidade, né, esse é um campus, é um dos campos dessa escola em Londrina, já comece o ano de casa nova, né. Então, acho que é isso, né, a gente falou no relatório do GGRC 11 sobre os projetos sociais que a Zagros apoia aqui como gestora. Então, novamente, a gente gostaria de chamar a atenção para quem ainda não teve oportunidade, tem o QR Code, tem o site. Quem puder colaborar, acho que são instituições aí que fazem um belo trabalho social, que a gente acaba
tentando retribuir um pouco para a sociedade. Por hoje é só, pessoal. Obrigado. Até a próxima.